Aí tem aquela outra coisa, né? A energia, a quadra, a estrutura, todo mundo sonhando tudo aquilo, o nervosismo que bate, que é comum, é normal. Dudu tem 15 anos, o Léo tá com 16. E conseguir administrar tudo isso muito bem, né? Eu falo porque, assim, dentro da partida, a gente entende que tem oscilações, né? De repente, o menino tá no momento que tá tudo funcionando, tá tudo muito bem, mas o quanto tempo esse garoto ele permanece entendendo. E uma coisa que eu sempre falo, né? Não é só saber das ações, mas como e quando você consegue realizar, como e quando você consegue aplicar, né? Então isso que eu acho que é a grande mensagem que a gente fica para os meninos, né? Da consciência tática, pode ser até mesmo a tática básica, mas fazer o simples e bem feito. A ITF fala uma coisa muito legal, isso a gente comentar, porque ela preza o seguinte, que um jogador na faixa de 24 a 25 anos, ele está mais maduro dentro do circuito. Mas o Nadal, o Alcaraz, esses caras são fora da curva. Disputar essa possibilidade de jogar o torneio principal, 2 de Mato Grosso. Então, assim, hoje eu tenho certeza, falar em Mato Grosso, né, já não é mais quando nós íamos lá aí alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, né? Hoje é diferente. Olá, tudo bem? Estamos começando aqui o 10º episódio do Tênis em Destaque. E hoje nós vamos falar sobre um acontecimento aí importante do tênis, né? A nível nacional, nível, na verdade, mundial, né? Que é o Roland Garros Júniors, né? Que teve agora semana passada. E teve o Livas, nosso parceiro aqui do podcast, esteve lá presente, vivenciando tudo. E vai hoje bater um papo com a gente para falar tudo que ele viu, tudo que ele sabe sobre esse torneio importante, né? Que 2 atletas, né? Os 2 campeões, tanto um feminino e um masculino, vão poder participar, né? Tem uma vaga, né? No Roland Garros Júnior, né? De agora de 2025, que acontece agora no final de maio, início de junho, né? Então hoje nós estamos aqui com o Livas. E aí, Livas, tudo bem? Boa noite, todos os amigos aí de Tênis em Destaque, diretor. Um prazer novamente estar aqui, já me sinto em casa. Amém. Nós vamos fazer mais, né, Livas? O que eu falei pra você. Agora nós estamos aqui, o que eu falei pra você. Você vai ser o Fino e eu vou ser o Narda. Vamos lá, vamos avançar, né? Vamos buscar aqui para falar um pouquinho do tênis que a gente gosta tanto, né? E a gente sabe que é muito legal tudo que está acontecendo no tênis, né? E hoje você esteve lá presente lá com esse torneio do Roland Garros, né? Que está acontecendo lá. Aqui começou hoje também, né? Nós estamos falando dia 8 de abril. Começou também o G1, né? O primeiro G1 aqui em Cuiabá. Então, é muito bacana o que está acontecendo no tênis, né? E o que acontece? Esse torneio importante, né? Roland Garros Júniors, nós tínhamos aí 5 brasileiros, né? Reúne, né? 16 atletas no masculino e 16 atletas no feminino. Mas os 16 atletas masculino, nós tínhamos 5 brasileiros e desses 5, 2 mato-grossenses, né? O Dudu, né? Seu filho, e o Léo Stork, né? Que esteve aqui com a gente também. Então, queria que você falasse, né? O que você viu, o que você né, entende desse torneio, a importância desse torneio para o tênis brasileiro. Isso foi uma vivência muito rica, né? Uma semana extraordinária. Eu falo porque teve vários jogos com muita intensidade, com muito volume, né? Tanto feminino como masculino, jogos assim muito rico de ensino, de aprendizado, que nos mostrou bastante coisa nessa questão de avançar, de entrar na quadra, com um volume altíssimo, ter uma geração muito boa, né? De jogadores, tanto no masculino como no feminino. A Petra Rivoli fez uma semana muito bacana, o Pedro Chabagoide,
Nós tivemos ali também uma partida, assisti 2 partidas do Baena, um peruano, que inclusive já fez até ponto profissional, que perdeu para o Pedro Chabagode na semifinal. Muito volume, saca muito bem, busca muito rápido. Então foi uma semana, sabe, muito bacana mesmo. Tá vivenciando tudo aquilo, tá vendo essa representatividade do nosso tênis através do Léo, do Dudu, né? Tem uma coisa muito legal. Eu estava praticamente há 3 anos e meio sem ver o meu filho jogar, e porque mudou bastante coisa dentro do calendário dele. Comecei acompanhando um pouco dentro do COSAT, Certo. né, que era ali país da América do Sul, e de repente ele já estava ali configurando no ITF. Mudou mais ainda um pouquinho o calendário dele. Então começou a ficar um pouco mais dificultoso a gente estar acompanhando, mas assim foi muito legal. Os nossos meninos assim representaram, vestiram bastante a camisa, guerrearam em quadra. O Léo fez uma partida muito bacana ali na primeira rodada contra o Frutos, um paraguaio, decidido no terceiro set. O Dudu entra no primeiro confronto contra um uruguaio, Vasquez, também decidido no terceiro set. Aí tem aquela outra coisa, né? A energia, a quadra, a estrutura, todo mundo sonhando tudo aquilo, o nervosismo que bate, que é comum, é normal. Dudu tem 15 anos, o Léo tá com 16. E conseguir administrar tudo isso muito bem, né? Não era apenas um confronto, era confrontos dentro do grupo e passava um por grupo. Certo. E aí, meu, haja coração, né? Como dizia o Galvão Bueno, haja coração. E maravilha. E você vê, o Léo e o Dudu, né, ganharam as 2 primeiras rodadas, né, quer dizer, ele vai para a rodada final, quer dizer, se ganha ali, eles já estavam na semi, né, porque foram muito bem, né, e o Léo, por exemplo, o jogo do Léo com o Camacho, né, foi assim, né, que você estava comentando comigo, que foi muito justo ali, e foi no terceiro, foi no super, né. Então, e aí aquela adrenalina, né, de você no detalhe, e você tá buscando aquela situação. Mas eu vejo que, por exemplo, hoje você pega ali, estão os 16 melhores sul-americanos, né, e aí você tem os meninos, por exemplo, o Dudu com 15 anos, né, o Léo com 16, aí você tem os meninos mais velhos, porque ali é até 18 anos, né. Então, tanto é que eu acho que o Pedro Jabagode, ele vai fazer 17 esse Faz ano, 17 esse ano. e a gente sabe que uma diferença de um ano nesse nível de treinamento, treinando, é muito diferente. Mas hoje os meninos estão muito bem, né? Então, o que você, você quer que para? Ah, tá, pensei que você tava. Então, Livas, e qual é a importância, por exemplo, desse torneio, né? Porque você tem uma vaga, né? O menino, e a gente sabe que o Pedro Chabagode tem um pai aí que tem um histórico. Eu não sei se a mãe dele era tenista profissional, foi tenista, né? A família é super envolvida com tênis, né? O pai também, O né? pai já ganhou, se eu não me engano, 2 vezes Orange Ball, né? Super envolvido com tênis. Desde muito novinho, sempre treinou o Pedro, esteve sempre em evidência, né? No cenário do tênis nacional, né? Eu lembro de um episódio, Lewis. Nós estávamos chegando, inclusive estava daquela Copa Guga. Acho que os meninos tinham 8 ou 9 anos, uma daquelas que nós fomos. Mas eu acho que nós chegamos um pouquinho antes, fomos treinar lá. Foi eu, o Matheus, daí tava quem foi acompanhando o Léo, foi o vô dele, né? O seu Stork. E nós estávamos lá para pegar uma quadra, para treinar. E quem estava treinando já, se percebia que era já uma maneira bem profissional, era o Chabagode, o pai treinando ele lá. A gente ficou assim, admirado, né, de ver como que era, já desde aquela época, o menino, acho que ele era um ano mais velho, acho que tinha 9 ou 10 anos, como o treino bem. Sim. Aí nós ficamos, pô, né, nós assim, os primeiros torneios que a gente estava indo lá no Guga, enfim, e nós só admirava. E hoje, né, perceber que os meninos que estavam lá admirando, né, nós olhávamos assim e tal, pô, quem que é? Hoje os meninos estão no mesmo nível. Pegando esse gancho, essa é mais uma prova, né? De respeitar o processo da Uhum. parte formativa.
tudo aqueles meninos, aqueles garotos que nós acompanhávamos ali, crescendo, desenvolvendo, respeitando o processo de cada um, né? Uhum. Foi uma semana que eu vi o Pedro muito maduro, mas não estou falando na parte mecânica de golpe, eu falo em comportamento. Então foi um torneio assim muito importante, principalmente para repassar isso, mostrar para nossas crianças qual que é o comportamento desses jogadores, né? Como que eles estavam lidando com pressão, como eles jogavam, como que eles se adaptavam rápido às situações. Então, assim, foi uma semana que deu pra gente observar aquele menininho, né? Aquele processo, aquele menininho de 8 anos, de 9, de 10, de 14. O Pedro, ele teve algumas situações de lesões, né? E é muito gratificante ver ele dando essa volta, né? Voltando, jogando um bom tênis, super alegre, super confiante, uma semana espetacular, né? Então, assim, essa parte do respeitar o processo, a gente viu o Pedro lá com aquelas idades iniciais e chegando agora, né? Cada vez mais respeitando o processo dele, o desenvolvimento dele e chegando forte. E você vê que, por exemplo, o Vinho Guto, que também é a idade do Léo, né, que é 2009, a idade do Matheus, né, que está à frente hoje, quer dizer, como que é essa situação, né? O comportamento, você não sabe como vai o desenvolvimento de cada um. Aí você vê que o Guto, né, que já tá com a vaga garantida, porque acho que ele é 30 Acho que do tá ano, com 28 agora, né? É o 28º do ranking, do né? ranking. Então, assim, ele já tem a vaga garantida. Então, mas você percebe, assim, que ele é um ano mais novo e, né, por conta, às vezes, da lesão do Pedro, enfim, você vê que o menino já passou. E hoje é aquilo que a gente falava, né? Depois que chega um certo nível, você já tá com uma formação, né? Assim, física, é óbvio que eles estão em fase de desenvolvimento, mas assim, já são mais bem, assim, já são maiores, os caras já estão tudo com quase 1,80 m, 1,80 m e pouco, né? Uma estrutura física Sim, boa, né? Então, assim, você já vê os caras sacando ali 170, né? Enfim, você tem um nível já e hoje, você falou, você vê as características, né? Um já, igual você falou, o Dudu tá batendo, né? Faz tanto tempo que eu não vejo meu filho batendo bem na bola, bem agressivo, e às vezes você pega aquele jogo dele com o Baena, né? O cara segura mais a bola. Você vê esse Camacho que jogou a semifinal que eu assisti com o Bolívar, que é um colombiano. colombiano. Então esse Camacho é equatoriano, né? Equatoriano. Então, se você vê o jogo, você vê esse Bolívar assim bem agressivo e com a mão assim dando uns drop assim que impressiona, né? A habilidade dele. Até o menino reclamou que ele, assim, esses meninos estão assim tão corajosos, assim, ele sacou por baixo, fez umas firulas lá, mas ganhou dele, foi pra final, né? E aí o Pedro foi muito bem, foi muito bem determinado e ganhou dele, né, do Bolívar. E isso teve até um treinador, parece que o treinador é brasileiro, né? Sim, O sim. treinador é brasileiro dele, enfim. Mas hoje, o que isso você vê representa? Você começa a ver os nossos jogadores, você tem bastante, acho que a maioria dos jogadores hoje em rendimento aqui estão treinando com você lá, né? Então, como que você vê esse torneio e o que ele pode trazer para esses garotos daqui? Eu acho que tenho certeza, a principal mensagem de tudo isso aí é a disciplina. O que eu mais observei desses jogadores, né? A disciplina deles. O comprometimento com o seu técnico, o comprometimento dentro da partida, a disciplina tática. Uhum. Um jogo que me chamou mais atenção foi exatamente do Baena e o Dudu, né? Eu falo pela característica tática, pela maneira com que ele desenvolveu essa parte tática. Eu falo porque, assim, dentro da partida, a gente entende que tem oscilações, né? De Uhum. repente, o menino tá no momento que tá tudo funcionando, tá tudo muito bem, Aham. mas o quanto tempo esse garoto ele permanece entendendo. E uma coisa que eu sempre falo, né? É, não é só saber das ações, mas como e quando você consegue realizar, como e quando você consegue aplicar. Uhum. E ele teve várias características táticas de entrar muito rápido no meio,
o Dudu permanecia com a bola e ele entrava abrindo a quadra muito rápido, não deixando o Dudu confortável. Ou seja, o tempo todo tentando assumir o controle, assumir o comando. Aonde a gente quer passar para os meninos? Cara, da disciplina tática, de um padrão de jogo. Por mais do estilo que você tenha. Estima a sua característica, né? Exatamente. Eu gosto de partir para cima. Não tem problema. A sua característica é essa aqui. Você gosta de ser ofensivo, mas por que não acrescentar um pouco mais na sua ofensividade? Não quer dizer que ser ofensivo eu tenho que quebrar a bola em 4 pedaços e tem que acertar só perto da linha. Sim. Então, ser agressivo também é pressionar o meu adversário a não jogar. É pressionar o meu adversário a errar. Então, eu acho que isso que foi muito legal do Baena. E sem falar também que foi um dia muito feliz, né? Nós estávamos numa expectativa de jogar no Harmonia, teve uma chuva, fomos para uma quadra da Vertical Tênis, na Vila Olímpia, quadra extremamente rápida, e o saque dele fez total diferença. Eu tinha marcado, até peguei uma colinha, ele tinha, num pequeno scout que eu fiz, ele acertou 76% de primeiro serviço. Pô. Ou seja, ele entrava comandando as ações do ponto. E quando o Dudu sacava e não sacou muito bem esse primeiro serviço, ele entrava assumindo o controle também na devolução. Então, assim, foi uma disciplina tática, ele e seu técnico sabia muito claro como deveria jogar. Teve algumas situações que talvez não funcionou, mas não desesperou. Ele ficou tranquilo. Ficou tranquilo porque ele sabia isso. Nessa idade de 17 anos, o cara já tem uma consciência tática. Ele entrou naquele padrão, ele sabe o que ele precisa fazer lá dentro. Certo. Né? Então, isso que eu acho que é a grande mensagem que a gente fica para os meninos, né? Da consciência tática, pode ser até mesmo a tática básica, mas fazer o simples e bem feito. Né? Não aconteceu isso no primeiro momento, mas vamos buscando soluções para que possa ocorrer. E eu vejo dentro dessa parte tática, o curto, o médio, é questão de distância. Tem hora que eu faço uma tática, desenvolvo, e não quer dizer que vai aparecer no primeiro momento, mas eu tenho que respeitar até que ela possa estar aparecendo, né? Buscar meios para aparecer. Não, por exemplo, o Dudu ainda é muito jovem, né? Mas já tá dentro da situação. O ano que vem, com esse desenvolvimento, ele e o Léo estarão, né? Com certeza ali, mas, quer dizer, muito mais bem preparados, né? O que acontece também agora, esse ano, também tem o Austrália também, no final, até o final do ano tem o Austrália. Ali mais próximo do mês de Os novembro, únicos né? dos grandes lá é o Austrália e o Roland Garros, né? Isso. O US Open não tem, nem o O Wimbledon haverá, mas o Wimbledon está voltado para 14 anos. Ah, tá, que foi o Dudu, já foi, né? Isso, fomos ano passado, né? O Dudu jogou o Wimbledon no ano passado. Sim. Então, esse ano, através dessas vagas aí, da colocação do ITF, também através do Educar, é o Roland Garros e o Australia Open. E também tem, se eu não me engano, o US Open não tem. Já não tem esse torneio de acesso, né? De acesso, entendi. Não tem esse torneio de acesso. Mas ali, perto do mês de novembro, é realizado esse torneio de acesso para o Australia Open. Maravilha. E o que fica, né, traz, né, ao tanto de coisas, né, que você consegue concentrar os 16 melhores, né, tanto feminino como masculino, em um torneio, né, quer dizer, 5 dias, né, acho que foi o torneio. 5 dias. E onde você vê o melhor do tênis juvenil sul-americano naquele local. Então, assim, e tava, né, tava transmitindo pela ESPN, e você consigo enxergar, ver, né, tudo isso, e quanto isso é importante, né, Livas, pro tênis, né, pros nossos garotos, pro tênis do Brasil, né? E você viu lá a estrutura, o que você achou da estrutura? Tava muito organizado? O que você... Acho bem organizado o torneio, né? Assim, tinha uma energia fantástica com a torcida, tava bem movimentado os jogos, né? Eram realizados em 3 quadras, tinha uma facilidade de acesso. São Paulo acaba virando, né? O pessoal é muito apaixonado pelo tênis lá, né? Então, assim, a estrutura era muito boa e não deixou a desejar nessa parte, não. Né? Então, assim, foi coroado por bons jogos num local incrível. E na sua opinião aí, quais foram os destaques lá, tanto do feminino como masculino? O que você conseguiu identificar nos dias que você estava lá assistindo? Gostei muito do Chabagoide. Achei, assim, uma intensidade, né? Ele sempre foi intenso, né?
na maneira de jogar. Gostei muito do comportamento dele. Na primeira rodada, até aconteceu uma coisa e vale a pena a gente tocar nesse assunto, né? Um dia antes de começar os jogos, oficialmente, ele teve um jogo treino com o Tomás Miranda. E ele perde pro Tomás Miranda. Num jogo treino lá, eu acho que, se eu não me engano, foi 6-1 ou 6-2. Já tava lá. E o primeiro confronto, Tomás Miranda contra o Chabagoide. No primeiro confronto. E o Chabagoide faz uma partida espetacular com o Tomás Miranda, anulando o Tomás Miranda, muito intenso. Aonde eu quero chegar assim? Você vai vendo o nível de pressão que talvez ocorre na cabeça desse jogador, né? Um dia de treino, o resultado não apareceu, talvez algumas coisas não foi tão bom. E no dia seguinte ele faz o mesmo confronto que aquele cara. Mas olha como o cara estava comprometido, olha como o cara estava com a parte de conscientização muito boa, um comportamento muito bom, e ele venceu muito bem o Tomás Miranda. Se eu não me engano, 6-2, 6-1. Se eu não me engano, 6-3, 6-2. Mas assim, ele venceu com uma folga, foi absoluto. Então, o Chabagoide, para mim, na minha opinião, ele fez uma semana espetacular. E para mim, a revelação foi o Bolívar. Bolívar, né? Para mim, foi um cara... assistiu 2 jogos dele. Um do primeiro jogo dele foi contra o Cadolino. Ele foi absoluto contra o Cadolino, cara. Foi para frente, buscava sempre a angulação e buscar fechar a porta. Ia para frente, cortava o tempo. Ele não deixou o Cadolino jogar. Ele foi para frente. Então, para mim, a revelação desse torneio na parte dos meninos foi esse Bolívar. E nas meninas também a Pietra. A Pietra, ela faz o primeiro confronto dela. Eu esqueci o nome de uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Foram pro Super, foram pra Negra, pro terceiro set. Uhum. E de lá para cá, a Pietra foi segura, né? Manteve o carro na pista, foi bem inteligente nos confrontos dela. E acho que a Pietra também teve uma semana espetacular. Foi bem bacana os jogos dela. Você pensa assim, né? Você vê que aproveitou a semana, né? E parece que a Pietra, né? Ela já teve assim em outras finais, né? E não conseguiu. Então agora foi, né? Se concentrou. Eu vi o jogo dela, né? Ela jogou contra uma peruana, né? E enfim, foi também precisa, não deu chance, enfim. É um jogo fantástico, né? E a final com o Chabagoide também, quando ele jogou com o Bolívar na final, ele não deu chance, né? Foi absoluto todo o tempo. Né? Então foi bem merecedor mesmo, né? E ele é um menino lutador e que tá aí já há bastante tempo. E eu acredito, assim, que é muito prazeroso, né? Ter que participar, né? Enfim. E aí, assim, como que você vê, Livas, essa transição do juvenil para o profissional? Que esses meninos agora estão começando essa transição, né? Começa a jogar já mesmo com 15, 16 anos, já jogar 18, né? Que ainda é juvenil. E aí consegue jogar alguns profissionais e começa essa transição. Você vê, é muito diferente o jogo do profissional para o juvenil? Ó, eu começaria pensando no primeiro pilar, o COSAT, né? Aonde ali. Talvez pegue um menino que é um pouquinho mais avantajado no COSAT. Ele abre uma bola, ele pega muito bem. Essa bola, provavelmente, ela vai voltar um pouco mais lenta, sobre o comando, sobre o controle dele, sobre o domínio. Já no ITF, já é um pouco diferente. Você pega bem, ela vai voltar bem. Você angula, o Uri vai angular. Um jogo muito interessante foi do Vasquez, o uruguaio contra o Dudu. O Dudu abria, pegava firme, o Uri sempre tinha uma coisinha para oferecer, como resposta. Coisa que no COSAT, você pega um menino que talvez seja um pouco diferente, a bola vai voltar um pouco mais lenta, você vai conseguir assumir o comando, o controle, o domínio. Uhum. E no ITF, as coisas nivelam bastante. Eu acho que nessa transição do profissional, acho que o primeiro ponto é respeitar essa adaptação. Né? Respeitar essa adaptação, porque todos os jogadores que estão ali no profissional, você vai pegar talvez um menino que está no primeiro ano de profissional, vai pegar um cara um pouco mais maduro, já mais calejado. A ITF fala uma coisa muito legal, isso a gente comentar, porque ela preza o seguinte, que um jogador na faixa de 24 a 25 anos, ele está mais maduro dentro do circuito. Uhum. Ah, mas o Nadal, o Alcaraz, esses caras são fora da curva.
dentro desse processo que ocorreu com eles, de repente com 17, com 18, não é esse dado que a ITF preza. Ela preza que o mais comum entre os 24 e 25 anos, os caras estão mais maduros dentro do circuito. Então, assim, eu vejo, subindo no profissional, você vai pegar uns caras que são rodados, já está mais tempo lá dentro. E você precisa dar um tempo para você tá se adaptando, tá se Pegar essa amadurecendo. experiência, né? Exatamente. Teve um jogo interessante, foi esse ano, foi o Daniel, meu primo, o Daniel Dutra, né? Ele pegou o Guto num torneio profissional. E o Guto com 15 anos, né? E o Daniel com 34 anos. Um cara calejado, um cara que já rodou, jogou muito Futures, Challenger. Hum. Então, assim, é outra vivência. E ele ganhou muito bem do Guto, ele ganhou até fácil do Guto. Mas não é que o Guto jogou mal, ou tá fora, ou tá longe. Não é isso. Pegar um profissional, talvez já calejado, é outro tipo de desafio. Ele sabe quando apertar aqui que ele vai subir uma bola, ele sabe que se apertar aqui ele tem que cruzar a bola. As tomadas de decisões de um cara que já está mais tempo dentro do circuito são diferentes, né? O comportamento é diferente de um cara que já está mais calejado, né? Ele sabe o momento de acelerar e também desacelerar. Ele sabe onde está apertando um pouquinho, ele sabe onde tem uma festinha de uma janela aberta e ele tem que entrar. Então, de repente, um jogador que já está mais tempo, ele tem uma leitura diferente do menino que está chegando ainda dentro dessa novidade do circuito profissional. É, porque tem muita coisa ali. Eu tava, assim, vendo, né? Eu até comentei com você, o Matheus foi lá na Tunísia e ele foi jogar o primeiro Futures na M15, mas para entender como funciona. Então, assim, eu achei que foi muito bom, porque foi um I4 e o cara é o terceiro do ITF Pro. É um grego, só que aí você começa a ver o histórico. Por exemplo, você começa a ver torneios Futures em algumas regiões, assim, estava na África, na Tunísia, mas, por exemplo, toda semana tem um Futures nesse local. Toda semana. Esse cara já tá 3 semanas lá. Ele só joga Futures, nunca jogou juvenil. Ele tava falando, o cara tem 18 anos, né? Então, assim, mas tipo, o que o cara tá fazendo? Pegando bagagem, pegando experiências. Então, você vê muito torneio Futures, cara, na região, na Turquia, tem na China, tem no Japão, tem alguns outros, na Europa tem, mas é muito mais muito mais forte, né? Mas tem muitos jogadores nessa linha, e jogadores mais velhos. Você vai ver jogador jogando Future com 26 anos, 24 anos. Aí você fala assim, pô, né? Como que é a história de cada um? Mas para esses meninos começar a pegar a bagagem, né? Teria que ter essas oportunidades desses jogos que é importante. Mas é isso, né? Hoje esse menino nessa idade não tem patrocínio, né? E o custo é altíssimo para você manter um menino, né, jogando esses torneios o tempo todo. Às vezes você consegue, por exemplo, o cara que chega hoje para conseguir se manter ali a partir de 250 do mundo, que consegue já um aporte da ATP, Sim. né? Fora isso, você, né, tem que bancar. E aí quanto custa, né? Você ficar 3 semanas jogando, aí você, por exemplo, é torneio pequeno, é 15 mil, um M15 é 15 mil dólares, se você for campeão, né? E se você não for, isso aí você vai ter algum dinheirinho lá na frente. Então, assim, aí você tem jogadores de M15, né? M25, que é 25 mil dólares. Daí saiu dali, você já vai pro Challenger. Aí se é o Challenger 50, aí tem 75, né? 120, aí vai subindo. Mas tava vendo hoje, tava tendo lá no México, né? Tem um Challenger lá, mas assim, os caras já tudo 100 e poucos do mundo que estavam jogando ali. Então, é desafiador, né? Mas eu acho que é o processo, né? Os meninos estão caminhando bem e acho que o Mato Grosso está muito bem. E acho que tem muita meninada aí, né? Agora já veio o G1 para cá, tá tendo negócio essa semana, inclusive convidar as pessoas que se puderem, né? Ir lá visitar, assistir esses jogos lá. Tem meninos aí, igual o Toshio teve aqui, falando de vários estados, né? Então hoje você esteve lá de manhã, agora à tarde não teve por conta da chuva, né? Mas você esteve lá pela manhã hoje e você pôde presenciar, assim, belos jogos,
de meninos aí de outros estados e daqui também da região. Então, Posso pegar uma carona aí? pode, claro. Deixa eu pegar. Teve um pai, né, que entrou em contato comigo, isso aí foi na semana passada. E É. aí ele falou: Livas, olha, eu tô entrando nesse universo novo aí, do tênis, né? Minha filha já tá com X idade, se eu não me engano ele falou 11 para 12. E o que você acha, de repente, dela jogar 14? Para depois a gente já pensar onde eu quero chegar com esse ganchinho. Não tem como a gente pular degrau. Sim. Ou seja, aí eu fiz umas perguntas, mas como ela tá jogando 12? Como tá o torneio aí no estado? Como tá sendo a representatividade dela? Como tá sendo... Traz ela aqui, vamos dar uma avaliada. Vamos lá. Então tem algumas coisas que às vezes o pai imagina o seguinte: olha, minha filha não joga, ela não tá competindo ainda numa condição muito boa no 12, vou colocar no 14, porque dentro do 14 eu vou forçar ela. Não, mas ela tá fazendo algumas coisas no 12. Então não adianta você desnobrar, vou para TP, vou fazer alguma coisa, se algumas coisas você já não fez ainda no ITF. Uhum. Agora, tem as exceções. Então não é uma verdade, uma única verdade. Sim. O que a gente está falando um pouquinho de você respeitar o processo, de você respeitar a etapa. Quando esse pai sugere isso, a menina ainda tinha algumas coisas que ela precisa aprender do 12 anos. Uhum. Às vezes você faz uma mão, você tem uma passagem de raquete de uma criança de 10. Às vezes você tem o seu trabalhinho de pernas de uma criança de 14. Como associar tudo isso? E Na aquela parte de motricidade, na parte de habilidade. Então a gente sabe o quanto o tênis ele tem é um esporte de habilidade aberta, mas ele tem muitos ingredientes coordenativos de pé e de mão. Então, o que eu falei para ele? Falei, olha, não adianta você colocar sua filha no 14, porque ela tá com uma lacuna aqui no 12. Não adianta você pular um degrau para TP se você não tá fazendo algumas coisas aqui, ainda tá com uma janela aberta. Sim. E aí a gente acaba o quê? Não, vamos proporcionar. E aí vem o outro dado legal que eu gosto da ITF. A ITF, ela mostra exatamente o período que a criança para de jogar tênis. Quando algumas coisas ela não está preparada, como ainda a cabecinha não está voltada para alguns desafios, quando o pai quer proporcionar uma coisa que a criança não tem capacidade ainda de Aham. desenvolver e acaba pressionando. Então acaba o quê? Queimando etapa, queimando o processo. Então, quanto mais a gente respeitar isso, propor algo, não tem que estar propondo um fardo pesado. Eu Sim. acredito sempre no fardo leve, onde você possa desfrutar. É uma jornada. Sim. Não é o quanto mais rápido você sai, é o quanto mais você fica. É igual eu estava brincando hoje, quando você falou do torneio do tênis. Bom, meu menininho ganhou o primeiro set, foi pro segundo set, eu falando, meu, fica agora no ponto, espera, joga o ponto, compete ponto a ponto com qualidade. Agora eu preciso que você entenda o jogo de forma diferente. Ah, Lembra quando eu falei para você, tem muitos meninos que sabem das ações, mas não sabem quando e como. Isso é algo importantíssimo no tênis, cara. Quando eu tenho que aplicar isso? Como eu vou aplicar isso? Aquele cara não tem esquerda, tá? Como que eu vou chegar lá? Eu sei que ele não tem. Como que eu vou fazer isso? Então eu acho assim, não podemos assim queimar etapa, propor algo que vai fazer a criança de repente 1 ano, 2 anos parar de jogar tênis. é. Respeitar tudo aquele processo. E a gente já viu muito, né, situações assim, né, outros atletas que já aconteceu isso, porque talvez, né, ultrapassou a situação, né, ou a etapa. Aí a gente sabe, eu gosto essa questão hoje, né, até tocar no assunto que você tá amanhã estava falando para mim que se amanhã você tá indo lá para Itajaí, né, lá na DK, que vai ter agora, até é importante falar para as pessoas entenderem, como está sendo já desenvolvido, né, no Brasil, tendo essa preocupação, por exemplo, vocês vão começar um trabalho, uma equipe, né, com aqueles destaque, né, por idade, né, acho que são 4 atletas por idade, né, 12 anos. 12 anos, e aí vocês vão começar a fazer um trabalho específico com esses meninos. Olha só, como é importante isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí pra gente. Já tem um cronograma, né? Anualmente, a gente tem participações presenciais e também não presenciais. Agora a gente vai chegar numa parte de presenciais, com a categoria de meninos e meninas de 12 anos. Quem está à frente desse projeto é o Caio Cortella, juntamente com o Penisa, né? E a gente está reunindo técnicos para alguns dias de atividade, de trabalho, de ensino, de troca de informações, né? O que eu sempre troco uma ideia muito legal com o Caio, eu falo, Caio, é sempre importante a gente
trazer para perto o que está longe, Aham. né? Como está sendo desenvolvido aí nessa região? O que está dando certo? O que pode dar certo aqui? O que o fulano lá de Natal, que é o João também, faz parte dessa equipe de treinadores, está fazendo em Natal? Qual que está sendo o desafio proposto daquela região? Agora vamos para outro ponto, uma coisa que o Caio sempre fala que é muito legal. Quais são as ações de soluções? O que a gente tem que estar fazendo? Porque assim, se a gente deixar para toda hora ficar choramingando, a gente vai ficar no mesmo lugar. Então, o que nós podemos fazer diferente para que isso possa acontecer? O que isso pode ajudar para que o nosso tênis cresça, desenvolva, melhore em cada região e o nosso tênis nacional, né? Então, é uma ação que visa a gente ter uma única linguagem. A ideia principal é a gente vê o quanto outros países têm uma escola, né? A gente pode falar da escola italiana, a gente já teve até a chance de falar da escola italiana aqui, a Uhum. escola americana. E a escola brasileira, como funciona? Se a gente não conversar a mesma linguagem, mas o João ali fala uma coisa, o outro aqui fala uma coisa, o outro ali fala. Por que não uma linguagem uniforme? Então, esse é o projeto da gente ter essa extensão. Para mim, eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque o aprendizado nunca ocupa espaço, né? É uma Hum. coisa que a gente sempre falou, nunca ocupa espaço, a gente trocar ideia, a gente aprender com eles, a gente está perto. Estive com o Penisa semana passada, lá na Vertical Tênis, né, assistindo jogos, trocando uma ideia muito legal sobre tênis. Eu acho que esse é o caminho, a gente conseguir cada vez mais estar próximos do grande centro, de pessoas que vivem, respiram tênis. Brinco quando eu falo para eles, né, olha, eu gosto de estar com pessoas que sujam a meia, né, não é só sujam a meia realmente, estão dentro da quadra, estão trabalhando, estão metendo a mão na massa. E o tênis ele é muito prático, cara. Sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. E o caminho que eu vejo que você falou aí tudo agora aí nesse sentido, que eu estava verificando, você vê, a Itália, tempos atrás, né, não tinha um desenvolvimento tão grande no tênis, fizeram um trabalho que eu acredito que está muito parecido com esse que está começando aqui agora, que vocês estão fazendo, que o resultado está vindo agora, né? Estava olhando ontem, me parece que eles estão com 7 jogadores entre os 50 melhores, né, e 10 entre os 100 melhores, né. Acho que é o único país que tem 10 jogadores entre os 100 melhores e 7 jogadores entre os 50, né, top 50. Então, eu acredito nesse trabalho, eu acho que é nessa um trabalho uniforme, né, junto os treinadores, porque como nós somos num país continental, né, então é complicado, né, você cada fazendo sua parte ali, todo mundo fazer isoladinho, cada um não, e hoje não, tá indo você, tá indo o rapaz do Rio Grande do Norte, acho que tem outros Sim. treinadores, e indo para um centro, né, lá na DK, né, o Penisa, conheço o Penisa, é um excelente profissional, com experiência muito grande, o Caio Cortella nem se fala, né, vários A cursos, gente vai então ter, durante o ano todo, né, várias etapas do encontro presenciais também, com outras categorias, né? O que é desenvolvido no 12, o que está sendo proposto no 14, o que está sendo proposto no 16, no 18, e ali, cada um dentro do seu processo, né, de evolução. não, e é bom, né, Livas, eu acho que tendo os profissionais, por exemplo, você está representando aqui, e que outros profissionais chegam, Livas, como que é isso, como que é aquilo, aqueles que não estiveram lá vão discutir, abrir um campo de discussão, né, pais, né, que precisam em conhecer um pouco mais, que está entrando agora, que está buscando, que eu vejo quanto que está bem desenvolvido o tênis aqui, então assim, ter alguém aqui para poder discutir isso e o que está acontecendo, você traz de lá, né, eu acho que de Mato Grosso só tá indo você, né. Só. Então o que acontece? Vem os treinadores daqui: "Livas, eu sei que você é aberto para isso, né, para poder, eh eh, dialogar sobre isso". Os pais também, quer dizer, ter um profissional aqui que pode dar um norte, né, para os pais, aonde quer que eles estejam, aqui no estado, enfim, aí trazer o treinador, bater uma bola, conversar, bater um papo e aí entender o caminho, né, e isso é bom para todos, todo mundo desenvolve e isso é muito gratificante e o crescimento aparece. Isso assim, quem nos conhece, né, sabe um pouco do nosso trabalho. Eu tenho 23 anos de academia, eu tenho Uhum. praticamente 17.
18 anos trabalhando com competição, né? Eu comecei a trabalhar com competição com o Tatinho, lá de Uberlândia, um mega abraço para ele, sempre nos assiste também. A gente tá sempre aberto, né? Não é aquela coisa assim, a gente sabe, não, vamos compartilhar, vamos aqui, vamos trabalhar junto, vamos entrar na quadra aqui, ver os amigos aqui de Sapezal, meu, entra na quadra, vamos estar junto. Ontem a academia tava uma festa, cara, a gente tava com gente de Sorriso, gente de Sinop, gente de Sapezal, e aí, o que vocês estão vendo? O que vocês estão fazendo? O que a gente pode estar somando? Daqui a pouquinho a gente tem Copa das Federações, e quanto mais perto, quanto mais próximo, então assim, quem nos conhece sabe o que a gente está sempre aberto. A academia está sempre aberta pra gente trocar ideia, pra gente trabalhar junto, pra gente estar próximo, né? A gente não é dono da verdade. Pelo Sim. contrário. Aprendendo todo o tempo, né? Claro, a gente tá Buscando. aqui pra somar. Sim. E seria legal isso, você falou Copa das Federações, né? Se esses nossos meninos aí, eu não sei como, vai depender do calendário deles, né? Mas poderia ver para estar participando, né? Já que já estão nessa fase de transição, último ano, enfim, né? Meninos que participaram sempre, né? Dudu, Léo, né? De repente Matheus, participar junto com os meninos daqui, né? Cada dia mais, né, a gente poderia pensar nisso aí, né? Ver com Jurandir, federação, ver com os atletas a agenda deles, se é possível ou não, porque hoje a agenda é bem complicada, né? Muitos torneios, enfim, mas de repente dá para conciliar e esses meninos representar Mato Grosso aí, né? E é uma Enfim. certeza, né? Acho assim que a gente tá vivendo um momento diferente do nosso tênis, cara. Uhum. Eu falo isso por onde eu passo, com pessoas que a gente está conversando. Se teve um momento melhor do que esse, foi um pouquinho atrás que eu não vivenciei. A gente está vivendo um momento muito bom, diferente. A gente tem uma dinâmica hoje de torneios estaduais, sabe, impulsionando muita garotada a jogar. O Kids está consolidando cada vez mais. Virou uma realidade. Condomínio está respirando tênis, academias estão respirando tênis. A gente tem uma expansão de quadra hoje na cidade, vamos falar no estado. A gente tem projetos sociais sendo muito bem desenvolvidos. Isso é uma prova viva disso. Daqui a pouquinho tem mais criança configurando no infanto juvenil. Então a gente precisa sempre estar impulsionando cada vez mais esse esporte, essa modalidade, porque nós estamos crescendo. Hoje o tênis da nossa cidade é uma realidade. Agora, lógico, a gente tem jogadores, né, figuras, que Uhum. tá impulsionando tudo isso. Então tá Sim. proporcionando a gente respirar o tênis de forma diferente. Estamos fazendo um G1, cara. Quanto tempo a gente não trazia um nacional? Se eu não me engano, no ano passado, através da gestão do Toshio, ele tentou trazer 2 ou 3 etapas do Centro-Oeste. Eu acho que 2. Uhum. Não teve contingência, cara. Não teve número. Não teve. E agora, né? Você vê, fiz G1, você vê, mas você começa a discutir, começa a fazer, deu mais quase 200 inscritos. Se eu não me engano, deu 189, se eu não Cê- me engano. Se eu errar, eu tô errando por pouco. não é isso mesmo, né? Então, assim, olha o que nós estamos respirando. E eu tenho certeza que daqui até o final de semana, na parte final do torneio, quantas pessoas vão estar passando lá assistir bons jogos? Que a gente está falando que tá vindo gente de Brasília, São Paulo. Hoje eu encontrei o pessoal do Pinheiros lá, Maravilha. né? Então, assim, hoje a cidade, hoje o nosso estado está respirando de forma diferente. Hoje, acho que torneio retrasado, nós estávamos com uma delegação enorme do interior do estado, de Sim, Sapezal. sim, sim. Então, Sinop está perto, Sorriso está perto, Sapezal está perto. Então a gente está tudo aglutinando. Se a gente, sabe, aproveita tudo isso, a gente vai cada vez mais consolidando e criando, desenvolvendo um tênis forte. Eu acredito nisso. Eu acho que é um caminho e aí, por isso que eu falo, trazer esses meninos nossos que estão em destaque aí para estar participando, para quê? Para que motive, Tá? né? Por exemplo, motive os outros meninos e cada dia mais a gente sempre chegou na Copa das Federações, né? Com um patinho feio, né? Chegava São Paulo, chegava Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Aquela potência, você ficava todo mundo olhando ali, e nós com meia dúzia de atleta ali tentando fazer alguma coisinha ainda no grupo B. Nunca jogava no grupo A. E hoje? Você tem 2 atletas dos 5 convocado aí, selecionado pelo ranking para jogar o Roland Garros Júnior, né? Que, né, para poder entrar quem disputar essa possibilidade de jogar o torneio principal, 2 de Mato Grosso. Então, assim, hoje eu tenho certeza
falar em Mato Grosso, né, não é mais quando nós íamos lá aí alguns anos atrás, 5, 6 anos atrás, né, hoje é diferente, né, por quê? Eu falo e hoje o Dudu tem muito a ver com isso, porque o Dudu sempre teve ali, levando o nome de Mato Grosso e se saindo bem, até achei um vídeo, né, eu te mandei aquele vídeo, cara, eu estava olhando o nosso Instagram, né, do IMT, aí eu falei: "Cara, conta história aqui, né", daí achei aquele vídeo lá, saindo e se encontrou, né, aí eu li o Guga e o Guga, né, conversando, enfim. Cara, que história bacana, né, cara, que momento importante, né. E hoje, o Dudu que estava lá, sim, ele estava assim, todo tímido, né, com 9 anos de idade, até o Guga falou: "Ah, você tem 11", "Não, 9", 9 anos, hoje com 15, já disputando a possibilidade de jogar um Roland Garros Júnior. Cara, é maravilhoso. E isso que acontece com os outros, né, que venham mais meninos, que disputem, que, né, para que tenha essa história. Então nós temos história, né, e Passa um filme, né, Acho? passa um Passa um filme, filme. eu lembro, nossa, fantástico. Aí eu vi aquilo, eu falei: "Ah, vou colocar aqui pro livro", porque, cara, aquilo é espontâneo, não sei, você encontrou ali com ele, falou e conversou e sabe, e tem muita, até eu coloquei lá, entre lá no Instagram do MT, a gente tá organizando, tem muita história, tem muitos meninos que estão ali, e que nós começamos lá, né, nós falamos aquela questão do: "Vamos fazer, vamos", né, aí você topou, vamos levar os jogadores lá para Tênis Company, e começamos ali, acho que foi 19, daí veio a questão da pandemia, mas ali começou, e ali os menininhos tudo com ali 9, 8, isso é 2009, agora são 6 anos, né, então é muito, muito, muito bom. Na semana do torneio, quando eu entro na Harmonia, né, porque eles fazem toda uma estrutura muito parecida, né. Eu não tive a chance ainda de ir pra França, de acompanhar esse torneio, Roland Garros Aham. realmente, né. Mas estrutura, isso assim, foi passando um filme, cara. Eu não sei te explicar, porque eu sempre falava pro Dudu, né, falei: "Cara, eu vou te ver na Philippe Chatrier, Amém. eu vou te ver", e assim, cara, quando eu fui impactando, fui entrando, foi arrepiando, assim, cara, foi tendo uma energia, isso Deus me levou num lugar, assim, de imagens, cara, das loucuras, da onde a gente ia, o que que a gente fazia, sabe, e você vê seu filho guerreando ali, cara, lutando, aquela energia incrível, naquele destino, né. Buscando, né. E aí depois quando o resultado não aparece, eu só tive uma mensagem no meu coração assim: "Cara, olha, Dudu, calma, deixa o coração aceso, cara, o sonho continua aceso". Não é assim, o momento de Deus é Sim, o momento do Senhor, mas está no caminho, está né. no caminho, né. Esse é o mais importante, está no caminho. Aí você vê, faz aquela reflexão. Eu achei que aquele vídeo foi fantástico, porque você busca aquele vídeo lá com o menino com 9 anos, né, aí passa 6 anos, o menino já tá ali. E quanta luta, quanto jogo, quanta dificuldade, quanto aí a distância do pai, né, você fala assim: "Puta, tem 60 dias sem ver meu filho, vou correr lá ver o meu filho". Eu falo assim, eu tô 3 meses, né, 4 meses sem ver meu filho, então assim, tá lá lutando, né, pega daqui, se vira dali, vai, e aí, enfim, e tá tudo certo, né. Eu acho que é esse desenvolvimento deles e ver o quanto, né, a gente viu o Léo aqui, quanto tá maduro, né, bateu um papo com a Sim, gente, né, o Dudu quanto tá maduro, né. Hoje eu vi o Matheus foi sozinho lá pra Tunísia lá, pega com 16 anos, se virando, né, vai lá, pega o avião, né, tantas horas. Cara, assim, é legal, né, independente de ser um tenista profissional, mas a gente tem certeza que será um homem, né, do bem, e que é o que a gente sim, busca para nossos filhos, né. E para todos que estão aí participando, que o tênis traz isso, né, independente de ser profissional ou não, mas que forme um cidadão do bem e que possa ser exemplos aí para a sociedade, né. Livas, maravilha, vi que você se emocionou. é, Mas é gratificante, é uma emoção gostosa, é uma emoção, eh, muito de pai, né, e a gente sabe quanto a gente lutou, né, viveu isso, mas parabéns aí pelo Dudu, parabéns pelo seu empenho como profissional,
Sei que você está aí para somar com os outros treinadores, com os pais, e que bom que a gente tenha profissional que possa, né, estar realizando, né, o melhor do tênis. Muito obrigado, viu, Livas? Eu que agradeço sempre o convite, Aço. Me sinto em casa vindo aqui. Ah, A gente sempre tem um conteúdo que emociona a gente, né? Falar de tênis é muito rico, né? A nossa vida é uma jornada, minha família é envolvida com tênis e não pode ser diferente, né? não, maravilha. E agora aqui, agora nós já vamos achar outro tema e vamos continuar aqui. Porque eu não sou apresentador, sou um admirador e gosto muito do tênis. E você que entende, né, tá aí estudando, estudioso aí, enfim. E a gente pode falar do nosso tênis de Mato Grosso, como tá desenvolvendo e vai desenvolver. E eu acho que é por aí. Então, Livas, muito obrigado. Obrigado, mestrão. Deus abençoe. Vamos continuar aí firme. Um abraço a todos. Um abraço. Até a próxima.